Olá pessoal, meu nome é Bruno Rodrigues. Hoje é dia 31 de março de 2023 e eu estou aqui nos preparativos de montar o cenário para iniciar um projeto através de áudio e vídeo para compartilhar os ensinamentos do Espiritismo, os ensinamentos de espiritualidade com o mundo, aproveitar o potencial da internet. Eu estava aqui, eu encomendei essas obras maravilhosas, estava aqui tirando os livros da caixa e comecei a folhear alguns deles, em especial a Revista Espírita, e pensei, por que não fazer um primeiro vídeo? Mesmo que for um vídeo para postar no futuro, mas para deixar registrado esse momento. E eu confesso que eu estou até um pouco emocionado, porque cada obra dessa representa muito para a humanidade. Hoje, estes são livros da Revista Espírita de Allan Kardec. Mas na época que foi publicado, a Revista Espírita era uma revista mensal. Foi publicada a primeira vez em 1º de janeiro de 1858. Então, primeira edição, a de janeiro de 58, a segunda edição, a de fevereiro de 1858. Todo mês tínhamos uma revista mensal. E aí, essas várias edições formaram hoje para nós livros. O livro de 1858, de 1859. No caso, essa aqui é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Enfim. E hoje que eu gravo esse vídeo é o dia 31 de março. É o dia que Allan Kardec desencarnou. Ele desencarnou no dia 31 de março de 1869, em Paris. E é curioso, porque hoje, com a internet, já seria muito difícil. Imagina uma revista mensal, era 31 de março. Como que eu mudo uma revista do dia 1º de abril? Claro que já estava na gráfica. E a edição de abril de 1869, obviamente, não fala nada sobre a morte de Allan Kardec, porque ele morreu no dia 31 de março. A edição de abril já sairia no dia seguinte. Imaginemos século XIX, como que era gráfico, provavelmente. Então a edição de abril não fala nada. Já estava pronta. A edição de abril foi a última edição feita pelo próprio Allan Kardec. E aí, na edição de maio de 1869, aí sim, a edição de maio vai falar sobre a morte de Allan Kardec. Começa com a biografia de Allan Kardec, tem alguns discursos, por exemplo, Camille Flammarion, um grande cientista da época, espírita, fez um famoso discurso. Allan Kardec, que foi enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, e um ano depois, os seus despojos mortais foram levados para o principal cemitério de Paris, o Père-Lachaise, onde foi feito um dômen, onde está lá até hoje os seus despojos mortais. E belíssimo discurso. Posso fazer vídeos em breve, lendo esses discursos, compartilhando com vocês. E tem muita coisa aqui que me chamou a atenção. Claro que muitos jornais noticiaram a morte de Allan Kardec. Ele era um homem muito famoso. Allan Kardec, pelo espiritismo, mas o Allan Kardec era um pseudônimo. O Hippolyte Léon Denisard Rivail, seu nome verdadeiro, ele era um homem eminente, famoso, podemos usar essa palavra na França intelectual, um homem de letras. E aqui uma das matérias data do dia 3 de abril, reproduzindo uma matéria do Jornal de Paris, isso na revista de maio de 1869, reproduzindo um pedacinho aqui de um jornal e, enfim, comentando: aquele que por tanto tempo figurou no mundo científico sob o pseudônimo Allan Kardec, tinha por nome Rivail e faleceu aos 65 anos. Vimo-lo deitado num simples colchão, no meio daquela sala de sessões que ele presidia há tantos anos. Uma curiosidade,
Allan Kardec, ele estava se preparando para se mudar. E eu fiquei aqui pensando enquanto eu lia, antes de começar a gravar os vídeos. Nós nunca, é claro, nunca sabemos qual será o dia da partida, sair do mundo, do corpo físico, entrar no mundo espiritual. Nós nunca sabemos. E a gente está sempre fazendo planos. E Allan Kardec tinha os melhores planos possíveis. Iria inaugurar uma livraria espírita, entre outras coisas. Estava encaixotando as suas coisas quando teve um aneurisma. Uma veia se rompeu. Deixa eu ver aqui algum outro pedaço. A morte de Allan Kardec é notável por uma estranha coincidência. A sociedade, formada por esse grande vulgarizador do espiritismo, divulgador, acabava de chegar ao fim. O local abandonado, os móveis desaparecidos, nada mais restava de um passado que devia renascer em bases novas. Ao fim da última sessão, o presidente tinha feito suas despedidas, cumprida sua missão. Ele se retirava da luta cotidiana para se consagrar inteiramente ao estudo da filosofia espiritualista. Outros, mais jovens, valentes, deviam continuar a obra e, fortes de sua virilidade, impor a verdade pela convicção. Que adianta contar detalhes da morte? Que importa a maneira pela qual um instrumento se quebrou? Gente, é fantástico. Como eu disse, não era nem plano ler isso aqui agora. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só sobre isso. Aliás, eu devo fazer um vídeo só sobre isso. Mas uma matéria é mais interessante que a outra, um discurso mais interessante que a outra. E Allan Kardec, ele tinha sim recomendações médicas para trabalhar menos, para diminuir o vigor, mas a sua missão, a sua convicção pela sua missão era grandiosa. E ele respondia as cartas, estudava e participava das reuniões. Tinha muita vontade de entregar a doutrina para o mundo. E ele conseguiu. E naquele dia 31 de março de 1869, seu corpo físico se despediu da terra, mas sem dúvidas cumprido sua missão. Sua alma, seu espírito de escola retorna ao plano maior, sem dúvidas recebido por grandes espíritos. Aliás, quando estudamos a vida de Allan Kardec pelo prisma espiritual, nós sabemos que ele era tão grande quanto os benfeitores que trabalhavam com ele. Espíritos iluminados que estavam ali trabalhando, para quem não conhece a doutrina espírita, espíritos elevadíssimos, ditaram mensagens, nos auxiliaram a compreender o mundo espiritual. E Allan Kardec era um desses, mas encarnado naquele corpo, mas do mesmo tamanho daqueles espíritos maravilhosos. E eu acabei de tirar da caixa esses livros e resolvi compartilhar com vocês. Fica o convite, falando aqui para os curiosos, para os pesquisadores e principalmente para os espíritas, que estudemos a revista espírita. Nós temos as obras básicas de Allan Kardec, mas as revistas espíritas foram a base dos livros básicos. Muitas das mensagens que estão nos livros aparecem nas revistas. Porque a revista era um momento onde Allan Kardec publicava mensagens, publicava cartas, publicava teorias. A doutrina foi se formando. Sabemos que a doutrina espírita não se considera uma verdade absoluta. É um trabalho de homens encarnados e desencarnados. É um trabalho da espiritualidade. Onde nós, encarnados, temos sim o trabalho de não ficar esperando as respostas prontas, mas de irmos atrás, duvidar, questionar, pensar, enfim. Espero que tenham gostado dessas reflexões. Vou gravar outro vídeo para mostrar um pouco dos livros que estão aqui, e para esse aqui não ficar muito longo. Acredito que no futuro teremos um cenário melhor, mas a gente precisa começar e começar de alguma forma. Hoje, 31 de março de 2023, fica esse vídeo e deixa um registro e um agradecimento a Allan Kardec. Uma outra coisa que eu pensei enquanto eu lia, eu nem ia gravar hoje, eu só ia montar um cenário. Eu estava pensando, lendo o discurso do Camille Flammarion. Quando eu fui começar esse canal, agora, eu pensei, será que alguém vai assistir? Quem vai assistir?
O fato é que nós temos que fazer o nosso trabalho. E é curioso que pode ser que alguém assista daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui 100 anos, quando eu provavelmente não estarei mais aqui, não neste corpo. Assim como hoje eu lendo aqui o discurso do Camille Flammarion, no enterro do Allan Kardec. E com certeza, quando Camille Flammarion escreveu aquele discurso, com certeza, aliás, que certeza eu posso ter disso, ele não imaginava que tantos anos depois estaríamos lendo. E eu até pensei assim, nossa, mas será que alguém escreveu, transcreveu o discurso? Provavelmente o próprio Camille Flammarion escreveu o discurso e leu. Discurso que foi reproduzido depois, foi reproduzido parcialmente na Revista Espírita. E eu não acho que ele acreditava que esse discurso se imortalizaria assim. Claro que esse aqui é um simples vídeo que não vai ter o alcance do discurso, mas a gente subestima o poder das ações. Mesmo as pessoas que não têm pretensão de aparecer em vídeos, em TV, em lives, mesmo pessoas mais anônimas, às vezes uma atitude de amor, o bem que elas fazem se torna imortal. Histórias se repercutem. Então, que possamos sim buscar viver de tal forma que os nossos atos possam se perpetuar. Não o nosso nome, mas o que fizemos, o que fazemos deixa ecos. Espero que esse vídeo possa te agregar de alguma forma. E se assim não for, tudo bem, fica valendo a intenção. Nem sei como que eu vou encerrar os vídeos, mas um forte abraço. Até o próximo.